Olá, bom dia. É sempre um prazer estar aqui junto com os meus irmãos no culto do almoço. Amém. Hoje nós iremos meditar na palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 2, em continuação com a palavra, a respeito do Natal. É o nascimento de Jesus. Nós comemoramos o aniversário de quem está vivo. E Ele está vivo e habita em nós, para a glória do Deus Pai. Amém? Vamos nos ater ao versículo 9, que diz que depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho viram a estrela, a mesma que tinham visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou em cima do lugar onde o menino estava. Irmãos, nós nessa hora meditamos a respeito das palavras de Deus, a respeito do que Deus disse sobre Jesus, a respeito do nascimento dele. Ele é nascido rei dos judeus. E os astrólogos daquela época, os estudiosos das estrelas, aqueles homens, eles foram diante do rei Herodes questionando. Nós vimos a estrela do rei dos judeus lá no Oriente e viemos adorá-lo. E a gente percebe uma preocupação de Herodes e uma preocupação do próprio povo. Afinal de contas, ele estava ali como rei, e você vê uma sombra de insegurança a respeito disso. O texto vai fazer essa narrativa, e quando os magos questionam isso, podemos perceber que o próprio Herodes, ele reúne os chefes de sacerdotes e questiona a respeito disso. E os chefes falam que, na verdade, o menino nasceria, eles falam, onde havia de nascer o Messias, quando eles são questionados, eles respondem, na cidade de Belém, na região de Judeia, da Judeia, pois o profeta escreveu assim. Irmãos, esses homens, eles tinham conhecimento, eles sabiam da lei, eles não estavam ligados, atentos, buscando adorar a Deus através, ali, a pessoa de Jesus. Eles não estavam preocupados em adorar a Deus. Eles não estavam preocupados ao que estava acontecendo no reino de Deus, ao que estava acontecendo, os sinais que estavam acontecendo para aquela época deles. Eles estavam totalmente desligados. E a gente vê os magos aqui que, a princípio, não obtinham, pelo que parece, esse conhecimento. O texto não nos traz essa informação. Mas eles estavam buscando, eles estavam adorando, eles estavam dispostos. Essa disposição deles em andar, em caminhar, em chegar para adorar o Senhor Jesus, para reconhecer sua grandeza, para reconhecer o seu nascimento. Ele é nascido rei dos judeus. Lá no verso 2 eles vão dizer. E eles vêm acompanhando essa estrela que, no entendimento que a gente tem, essa estrela está guiando eles, ela está direcionando, ela está conduzindo, dando uma rota para eles. E para mim, aqui, na minha concepção, no entendimento que o Senhor falou no meu coração, essa estrela representa o Espírito Santo na nossa vida, que dá uma direção, que dá um caminho, que dá uma rota, que dá... que não nos deixa sem o direcionamento. Então, esses homens, eles tinham a revelação de Deus, através dessa estrela, guiando, dirigindo, conduzindo, e eles se alegram muito no coração, porque eles viram novamente essa estrela e ficaram muito alegres, Porque no caminho a estrela, mesma que eles tinham visto no Oriente, foi adiante deles e parou em cima do lugar onde estava o menino. Hoje, em especial, na data de hoje, 21 de dezembro, tem se divulgado que vai haver um eclipse, vai haver um realinhamento de planetas, e, pelo que parece na época, foi algo parecido, uma manifestação no céu parecida com o que vai acontecer hoje, mais tarde. E diz que a próxima só daqui a 80 anos. Esse direcionamento dessa estrela
ela fez com que aqueles homens chegassem diante do rei dos judeus. O menino que vive hoje, que ele morreu, ele ressuscitou e ele habita em nós. E aqueles homens, eles levaram presentes para esse rei, né? A gente vê que quando eles abrem os seus cofres, o verso 11 vai dizer isso, eles se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. O que representa esse ouro, né? É o reino de Deus, o reino de Jesus, eterno, a eternidade do reino de Deus. Aquele ouro, ele representava o reinado. O ouro era muito comum ser dado como presente aos reis, devido até a supremacia, né? A eternidade desse material. Amém? O incenso, aquele representa a divindade de Jesus, representa o ser divino que ele é, né? E que a gente vai ver no livro de João que, na verdade, hoje ele representa as orações feitas pelos seus santos, né? O incenso era comum ser usado, ele era utilizado ali pelo sumo sacerdote, né? No Santo dos Santos. Existia todo um cuidado no uso desse incenso, ele tinha um destino específico, né? Então a gente precisa guardar isso também no nosso coração, a importância das nossas orações. Elas, né, se a gente for fazer um paralelo, elas foram dadas como presente a Jesus no seu nascimento. Então vamos valorizar a oração, vamos valorizar isso. Eu sei que já é algo comum entre nós, eu sei que já é uma prática do cristão, mas vamos dar mais valor ainda, porque ela foi dada de presente para o nosso Jesus Cristo, Salvador, Senhor. E a mirra, ela que também está representando, nesse caso, a humanidade também de Cristo. A mirra era utilizada para embalsamar os corpos. Ela é uma resina, né? E aqui já estava se revelando que ele havia de morrer. Ele tinha também uma rota, ele tinha também algo preparado por Deus. E aqui estava declarando que ele havia de morrer. Só que ele havia de morrer com uma missão. Ele havia de morrer por nós. Ele havia de morrer por aqueles que queriam crer nele, né? Ele havia de morrer para salvar a humanidade. Ele havia de morrer porque no plano de Deus, no plano que Deus tinha traçado, que Deus tinha organizado para ele, a morte se daria em favor de muitos. Irmãos, aqui a mirra, ela está declarando, né? Ela está já fazendo entender qual é o sentido da vida de Jesus. Esses 3 presentes, eles têm um significado muito grande, porque uma deixa claro que Jesus é rei, que Jesus é sacerdote, no caso ele é o sumo sacerdote, e a mirra aqui representando que ele seria o Salvador, que a morte dele traria vida. Existe um preparo, ele estava sendo preparado para a morte. Mas a gente sabe que ao 3º dia ele ressuscitou e está vivo. E habita em nós. E tem feito grandes obras nas nossas vidas e através de nós. E o que eu quero guardar nesse dia, e quero lembrar aos meus irmãos, não esqueça do que o Senhor Jesus já te deu, do que Deus já te deu. Valorize o direcionamento de Deus na tua vida, a despeito de todo o conhecimento que adquirimos. Nós sabemos que a nossa caminhada com Deus é em especial a experiência que nós temos com a palavra, que nos transforma, que nos lapida, que nos, nos molda.
nós precisamos buscar também a revelação do Espírito Santo. Nós precisamos buscar também o direcionamento do Espírito Santo. Esses magos, eles tinham um compromisso com isso. Eles tinham um destino, eles tinham uma destinação, um objetivo diante deles. E eles não olharam para trás, eles foram para frente. Nós vamos cumprir. A gente não sabe quantos dias eles andaram, quantos meses, talvez. Acredita-se que Jesus já tinha, talvez, ali perto dos 2 anos. Mas aqueles homens vieram adorá-lo. Eles tinham prazer nisso. A Bíblia não relata que eles ganharam nada com isso. Não existe um ganho notório, claro, material aqui. Mas a experiência desses homens com o próprio Deus encarnado, o valor que eles deram a isso, a essa atitude de buscar, adorar, saber onde ele está, onde ele foi que ele nasceu, esse afinco com aquilo que se propôs a fazer. E é o próprio povo de Deus, né, que na teoria conhecia onde se daria o nascimento e tudo, esse povo vai ser em Belém. Mas eles estavam firmes num conhecimento humano, num conhecimento do que eles leram, mas eles não tiveram experiência com aquela palavra. Eles não vivenciaram aquilo. É muito ruim você estar numa geração em que você não vive o que está proposto para aquela geração, que você não vive, você não chora pelos que choram, você não, sabe, não se alegra com os que se alegram. A gente precisa ter esse sentido de viver o que Deus está fazendo hoje. Às vezes a gente está preso às nossas experiências também do passado, preso às nossas experiências espirituais, às nossas experiências com Deus, e não quer viver o novo, sabe? Não quer estar atento à novidade de vida. Senhor, qual a próxima vida que eu tenho que ganhar? Senhor, de que maneira tu vai me usar? Senhor, onde eu tenho que me preparar? Essa atenção, essa ligação, eles estavam, em especial, os magos estavam ligados com o céu. E nesse dia, eu quero ressaltar isso. Eu tenho que buscar isso também em Deus. E que os meus irmãos também estejam ligados a isso. Da gente estar alinhado com o céu, da gente estar na linguagem do céu, da gente estar ouvindo o que o céu diz, buscar essa direção de Deus, que essa estrela aqui representa o próprio Espírito Santo. Então eu quero agradecer a Deus pela vida dos meus irmãos nesse dia e deixar ali diante deles essa palavra para meditação, para que a gente esteja ligado a despeito de tudo que temos vivido e de várias coisas que têm acontecido para a gente perder a atenção. Seja o nosso trabalho, seja o nosso dia a dia, seja o estresse que se apresenta, seja a dificuldade, que a gente esteja ligado com Deus, que a gente não perca essa fiação, essa ligação, que a gente esteja ligado com o céu. Em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Um abraço a todos. Feliz Natal. Vamos comemorar o aniversário do aniversariante vivo. A gente não comemora aniversários de aniversariantes falecidos. Ele vive, ele reina para todos sempre. Um abraço a todos. Em nome de Jesus. Amém.